Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa mais um bloco Saúde do Homem e eu volto aqui à Clínica Uroproctor em São Caetano do Sul para conversar com o Dr. Marcos Tobias Machado, que hoje vai falar sobre as famosas pedras nos rins, os cálculos urinários. É isso mesmo, doutor? Sim, bom dia a todos, é isso mesmo. E normalmente é algo que quando se manifesta é uma dor insuportável, né? Sim, na verdade você tem duas manifestações mais importantes, né? Quando os cálculos caminham pelo trato urinário, né, entram para dentro do ureter, normalmente dão a cólica renal, que é essa dor muito forte, né, que as pessoas definem como uma das piores dores que já tiveram, como dor de dente, a cólica de rim é uma dessas dores. E um outro quadro possível é quando as pedras estão no rim mesmo, ou obstruindo parcialmente o trato urinário e dão infecção de urina. Então são os dois principais quadros que a gente tem, né? O indivíduo pode ter sangramento urinário, tem outros quadros também, mas o mais comum é dor mesmo, forte, que normalmente leva o paciente para um socorro, para a emergência, né? Ou infecção de urina. E o que provoca esse tipo de problema? A gente pode ter uma definição? Na verdade, assim, você tem vários tipos de cálculo, né? Os mais comuns que a gente tem são os de cálcio, né? Os cálculos de cálcio estão diretamente relacionados a uma redução no volume de líquido e um aumento no volume de sal ingerido. Então, a primeira dica seria ingerir bastante água, que a gente considera não tem um volume certo, né? No inverno às vezes é menos, no verão é mais, se transpira, né? Você precisa ter uma urina clara, né? Isso pode variar entre 2 e 3 litros de água. A média é essa, 2, 3 litros de água por dia. E o sal, né? A questão do sal é uma questão de reduzir sal, que você vai estar tratando também outras coisas, outros distúrbios importantes, como a hipertensão arterial, e vai reduzir a quantidade de cálcio na urina, porque é como se fosse uma solução, né? Quanto mais cálcio você vai colocando dentro da urina, vai calcificando, né? Como você coloca um sal colocando num copo de água. Chega uma hora que a solução fica saturada e aí você começa a calcificar, a formar essas pedras. Correto. Bom, aí eu não fiz a prevenção, não tomei água, eu abusei do sal e tive o problema. Os tratamentos são vários, não tem um tipo só específico, não é só necessariamente cirurgia, pode começar com medicamento. Como é que são os tratamentos? Sim, existe tratamento com medicação, né? Como a gente estava falando, os cálculos urinários de cálcio são os principais, mas você tem também de ácido úrico, né? Os cálculos de ácido úrico têm uma característica que eles podem ser dissolvidos com tratamento médico, né? Com alcalinização de urina, com medicações que evitam o ácido úrico. Na urina você pode ter aí um tratamento médico com medicação. Existe também tratamentos para a melhoria da eliminação de cálcio na urina, né, que são os diuréticos tiazídicos, e você tem também o litocide, que é uma droga específica que reduz aí a formação. O problema de tratamento médico para cálculo urinário, como é uma condição que vai se tornar praticamente presente a vida toda do indivíduo, é um tratamento com pouca aderência, né? Então o negócio é mudar hábitos mesmo. A questão do sal e a questão da água são os principais, né? E além do tratamento médico, que é uma coisa que a gente pode orientar para alguns pacientes, a gente tem os tratamentos de destruição de cálculo, né? Desde o tratamento externo, que é a litotripsia extracorpórea, você entra numa máquina, toma um sedativo e ele vai dando ondas de choque e explode. É um tratamento ambulatorial que você faz e vai para casa no mesmo dia, como as cirurgias, né? As cirurgias evoluíram muito. No passado se faziam cirurgias com grandes incisões. Hoje em dia são muito raras. Normalmente a gente faz ou a cirurgia endoscópica, que é por dentro da uretra, da bexiga, se sobe o ureter e se chega até o rim, com aparelhos flexíveis, por exemplo, são aparelhos especiais, pode operar até cálculos dentro do rim, e não só no ureter, como se fazia antigamente. Tem a cirurgia percutânea, que você faz um pequeno orifício, perfura a pele e chega dentro do rim, e aí com um aparelho óptico, com laser, você destrói os cálculos. E tem também as técnicas, quando você tem muito volume de cálculo, você pode utilizar cirurgia laparoscópica ou robótica, onde você tira a maior parte de cálculos de grande volume,
com esse tipo de cirurgia. Então, hoje em dia, a cirurgia com incisão, aquela que a gente fez no passado, que eu treinei na minha residência há 20 anos, a gente praticamente não faz mais para cálculo renal. E que para a recuperação do paciente tem uma diferença gigantesca, né? Essas cirurgias endoscópicas são cirurgias de um dia de internação. E muitas vezes, se você fizer de manhã à tarde, você pode dar alta para o paciente. Né? Então, a recuperação é muito mais rápida. Não fica sequela na parede abdominal de incisão, que normalmente as incisões lombares deixam a sequela com hérnias, com abaulamento da parede, que muda toda a dinâmica abdominal do indivíduo. Às vezes ele dá até problema de coluna isso aí, dependendo do abaulamento que fica. Além de dor, né, que você corta nervos, né? Então, hoje em dia, com pequenas incisões é muito raro, a recuperação é muito mais rápida. Que ótimo. Há muito tempo eu ouvi falar do uso do laser nessa cirurgia. Nesse tipo de procedimento é que se usa o laser para explodir as pedras? É? Sim. Na verdade, você tem várias fontes de energia que você pode utilizar. No passado, a gente utilizava uma fonte mecânica, que era como se fosse uma britadeira. Né? Você tinha uma fonte que injetava ar, e aquilo fazia uma onda mecânica e você quebrava os cálculos. O problema desse tipo de... Ainda existe, tem vários centros que ainda têm isso. O problema é que isso pode machucar o ureter. Você vai batendo na pedra e a pedra bate na parede do ureter, pode até perfurar o ureter. Tem onda ultrassônica, que é uma outra fonte de energia, que vai desbastando, que é o que o dentista utiliza, por exemplo, para fazer alguns tratamentos em dente. Então, aquilo vai desbastando o cálculo. E o mais comum é o laser, que causa uma menor lesão, tem uma penetração de 2 milímetros, e aquilo você vai desbastando e às vezes até explode, até derrete a pedra. Então o laser hoje em dia é o mais utilizado. Tá ótimo. Dr. Marcos Tobias, a gente vai voltar a falar mais vezes. O tempo de televisão é curto, mas tem algum detalhe para acrescentar nessa explicação sobre pedras nos rins? Eu acho que quem é portador de pedra nos rins, além desses cuidados dietéticos, de líquido e alimentação que a gente disse, é fazer os exames regulares, é não deixar muito tempo para acompanhar. Né? Normalmente a gente acompanha cada 3 meses, cada 6 meses. E às vezes um pequeno cálculo está lá, que a gente não trata todos os cálculos, isso é um outro detalhe. Cálculos menores que 5 milímetros, normalmente a gente acompanha. Né? Existem exceções, mas normalmente a gente acompanha. Ir ao médico para ver se esses cálculos não estão aumentando. Se não tem uma atividade de metabolismo grande que necessite fazer algum tratamento mais precoce. Essa é a mensagem. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista e até a próxima. É um prazer. Dr. Marcos Tobias Machado conversou com você. Importante essa recomendação, hein? Quem tem cálculo aí renal tem que fazer o exame periodicamente, aí, acompanhar junto ao médico para não sofrer depois, porque o sofrimento, eu sei disso, é muito forte. A gente volta na semana que vem com mais o bloco Saúde do Homem.